Fala galera do YouTube, beleza? Arthur aqui. Bom, no vídeo de hoje estamos aqui com o Photoshop. Bom, hoje eu vou ensinar umas coisas básicas, as ferramentas básicas do Photoshop e um pouquinho do Workspace. Basicamente o Workspace, como que ele funciona, meio que no estilo do que eu fiz no After Effects. Se você não assistiu a videoaula do After Effects, clique aqui, alguma parte do vídeo aí, que vai estar aí em um balão de diálogo aí, pra vocês clicarem, vocês vão direto pra lá. Fiquem tranquilos que não vai fechar esse vídeo, vai abrir uma nova aba, tá? Então se você não assistiu de After Effects, vai lá que tá bem legal. Expliquei bastante o básico pra vocês, certo? Mas então vamos lá. Bom galera, tô aqui com o Photoshop, eu tô usando aqui a versão CS6. Bom, o Photoshop, não só ele, os programas da Adobe em geral, ele tem mais ou menos uma interface um pouco parecida e você tem vários presets, cada um para cada coisa, para você poder fazer, para você trabalhar de um jeito, tá? Aqui eu tô com o Workspace Essentials, que seria o que vem quando você instala. Ele já vem ele, que seria as coisas essenciais que você tem aqui. Você tem apenas as coisas essenciais que você vai usar em todo vídeo, em toda edição, tá? E para você mudar as opções aqui, o Workspace, ou você pode vir aqui, olha, do ladinho aqui direito e escolher algum, ou você pode vir aqui em Window e Workspace e você pode aqui escolher algum, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o 3D, que você vai trabalhar com 3D, caso você queira fazer na sua imagem. Você pode mudar, por exemplo, a Painting, para quem quer pintar, usar a Brush, que seria a ferramenta de pintura. Mas eu vou usar aqui o Essentials mesmo, tá? Que eu acho que a maioria das vezes são o que é mais usado, então é uma coisa boa. Bom, aqui no Workspace Essentials a gente tem algumas ferramentas aqui do lado direito, e do lado esquerdo a gente tem as ferramentas básicas, que são as ferramentas que você vai mais usar em todo o trabalho que você for fazer, tá? Bom, do lado direito a gente tem algumas barras de ferramentas aqui, que a gente vai sempre tá usando bastante. Deixa eu abrir um pouquinho aqui, abrir elas mais aqui para mostrar para vocês. Tá, beleza. Bom, aqui você tem essas três, tá? E algumas numa subcategoria aqui, né? Bom, desse lado aqui, dessa primeira aqui, você tem o Color. Bom, aqui seria as cores que você vai usar, tá? Da paleta principal, que é essa preta. E as cores, e a subcor aqui, que seria o branco, que você pode alterar também, caso você esteja usando. E aqui você tem o RGB dele, né? Por exemplo, você quer deixar, mexer por aqui, se você tem um conhecimento melhor para mexer por aqui, ou apenas por aqui mesmo você consegue mexer, você consegue ter um resultado legal, mas eu prefiro por aqui mesmo, é uma coisa mais fácil de se fazer do que ir mexendo por aqui, né? Do lado aqui, em uma subcategoria do Color, a gente tem os swatches. Bom, aqui seriam algumas cores pré-feitas, pré-prontas para você escolher, tá? Caso você queira uma cor daqui, você só clicar nela que ela vai ser adicionado aqui na cor principal, tá? Aqui embaixo a gente tem os adjustments, que seriam ajustes de camadas, caso você for usar alguma coisa. Isso aqui eu vou ensinar numa outra videoaula, que seria uma coisa um pouco mais avançada. Aqui a gente tem os styles, que são os estilos de camada. Isso aqui também eu vou ensinar num próximo vídeo, que será uma coisa mais avançada, para eu poder explicar melhor. Aqui embaixo a gente tem os layers, seriam as coisas que a gente vai mais usar, tá? Seria todos os componentes que tem no seu projeto. Por exemplo, se eu criar um novo layer aqui, ele vai aparecer aqui e pintá-lo, tá? Ele vai aparecer no seu projeto, seria, então todas as coisas que vão aparecer no seu projeto seria aqui. Tá, por exemplo, as imagens, os textos que você for usar aqui. Nessa parte aqui, a gente tem, por exemplo, os modos aqui dele. Deixa eu dar um duplo clique e desbloquear para poder mexer aqui. A gente, por exemplo, tem o tipo que você quer dele, tá? Por nome, por efeito. Aqui você tem essas opções aqui, que você, por exemplo, eu só quero que apareça imagens. Então você clica aqui e só vai aparecer imagens. Eu quero que só apareça ajustes de imagens, tá? Então você vai clicar aqui e só vai aparecer. Eu quero que só apareça textos. Deixa eu fazer um texto aqui para mostrar para vocês. Vou vir aqui e escrever um texto aqui, por exemplo, tech, tá? Vou vir aqui e vou aumentar esse negócio aqui para mostrar para vocês. Ó,
Beleza, aqui vocês podem ver que não tem nada selecionado e aqui tem duas coisas diferentes. A imagem e a letra, a escrita, tipografia. Se eu vim aqui clicar aqui, só vai aparecer a letra, tá vendo? Só vai aparecer a tipografia. E se eu clicar aqui, só vai aparecer a imagem, tá? Isso aqui é para projetos que você tem muitas camadas, muitas coisas grandes, você só quer e não consegue achar, você clica ali, você tem uma coisa mais fácil para se fazer. Tá? Aqui, por exemplo, são as opções que você tem, por exemplo, opacidade, diminuir ou aumentar essa opacidade. Aqui é o fill, que seria o preenchimento, também diminuir ou aumentar o preenchimento. Aqui seria para você bloquear essas camadas. Clicar aqui, eu bloqueio ela, não posso fazer nada com ela, nem pintar, nem nada, tá? Essa aqui seria para mim não conseguir mover ela, mas, por exemplo, eu conseguiria fazer algumas outras coisas com ela, né? Por exemplo, pintar, eu conseguiria pintar ela, mas mover eu não consigo. Se eu vir aqui e clicar, por exemplo, aqui, eu vou conseguir movê-la, mas eu não vou conseguir pintá-la. Tá vendo? Eu não consigo pintá-la. E esse aqui seria de não conseguir mudar não é. Esse aqui seria que quando eu pintar, ela só vai aparecer. Quando eu pintar ou usar alguma outra ferramenta, a transparência não vai afetar. Não vai afetar na transparência, só vai afetar aqui em cima. A parte que não tem transparência, a parte que tem alguma coisa em cima, vai ser que ela vai afetar. Tá? Eu vou escolher essa camada aqui pra gente começar. Bom, desse lado tá perfeito. Aqui você tem duas barrinhas também, que seria o histórico, tá? Que seria todo o histórico que você faz no projeto, tá? E aqui seriam as propriedades, a gente não tem nenhuma aqui. Aqui também eu estava quase esquecendo, tem as channels, que seriam as camadas. Por exemplo, sol azul, sol verde, sol vermelho e a camada RGB, que seriam todas as cores. Esses aqui são paths que a gente não tem agora também, e num próximo tutorial eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Bom, já do lado esquerdo a gente tem todas as ferramentas, a barra de ferramentas, que seriam essas ferramentas que a gente vai mais usar entre todas as ferramentas do Photoshop, tá? Bom, aqui a gente tem primeiramente a ferramenta Move Tool. Bom, quando você acabar de instalar o seu Photoshop, a Move Tool vai vir assim. Bom, eu aconselho vocês a virem aqui e marcar essa caixinha aqui, Show Transform Controls. Por quê? Ela vai facilitar para você na hora de você redimensionar a sua imagem. Quando você não marca ela, você quer, por exemplo, redimensionar essa imagem, você vai ter que vir e dar um Ctrl T para redimensionar ela, tá? Para redimensionar e aparecer essas guias para você poder redimensioná-las. Se você marcar aqui, ela já vai ficar sempre com essas guias. Então, para facilitar mesmo o seu trabalho na hora de você tá redimensionando e melhorando isso, tá? Mas então vamos lá. O Move Tool, ela é a ferramenta que você vai mais usar em todos os projetos, você pode ter certeza que seria a ferramenta mesmo que você vai mover e redimensionar. Ela só vai fazer isso, uma ferramenta essencial, que você sempre vai usá-la, que é para redimensionar e movê-la. Aqui a gente tem essas ferramentas aqui, essa ferramenta que é de seleção, a gente tem todas essas quatro aqui, tá? Provavelmente a que você vai mais usar são essas duas, que é a Rectangle Marks e a Elliptical Marks, que seria a ferramenta quadrada de seleção. Você vai selecionar coisas quadradas, olha. Tá vendo? Coisas quadradas. Aí o que acontece? Quando você seleciona, todos os efeitos que você for aplicar só vai acontecer dentro dessa seleção. Aqui fora, não vai. Tá? Por exemplo, se eu vim aqui e quiser pintar, aqui fora eu não consigo pintar nada. Eu vou ter que passar aqui dentro, só aqui dentro que funciona essa seleção. Se eu quiser, por exemplo, deletar, só deleta a parte de dentro. Duplicar, que seria um Ctrl J, ela só vai duplicar a parte aqui, essa parte que estava selecionada. E você tem a ferramenta Ellipse Tool, que ela vai fazer a mesma coisa que o Rectangle, só que redondo, né? Com as coisas mais arredondadas. Aqui a gente tem o laço, que é a Lasso Tool, tá? Que seria a ferramenta de seleção, só que é uma coisa mais rústica, uma coisa mais bruta. Que ela vai fazer? Ela vai selecionar, você que vai controlar a seleção dela, você que vai fazer aonde que ela vai selecionar. Por exemplo, eu quero selecionar, deixa eu dar um Ctrl Z, eu quero selecionar essa montanha. Então você que vai circular, então ela não te dá uma coisa muito precisa, porque é você que vai fazer essa seleção, tá? Você que mexe nela aqui como se você estivesse desenhando mesmo a seleção, né?
Ó, e aqui eu selecionei essa montanha, uma coisa bem rústica, tá? Tem algumas outras aqui que são mais aprimoradas, mais com umas coisas mais perfeitas. Por exemplo, aqui a gente tem a Polygon Lasso Tool. O que ela vai fazer? Ela vai selecionar esse modo aqui. Eu cliquei aqui, dei um clique, já soltei do mouse e ele vai ficar vai marcar o ponto aqui e a gente pode botar em qualquer lugar. E por exemplo, ela vai fazer linhas, apenas linhas, vai selecionar apenas em coisas em linhas, tá? Por exemplo, aqui eu fiz eu esqueci o nome dessa figura. Um quadrado, mas não é um quadrado nem um retângulo. Mas ela vai fazer isso, ela vai sempre selecionar por linhas, tá vendo? E apenas clicando que você vai marcando pontos, vai selecionar por esses pontos, né? Aqui a gente tem uma outra ferramenta que eu acho essa ferramenta muito boa, que seria a Magnet Lasso Tool. O que é essa aqui? Ela vai selecionar a partir de pixels iguais, tá? Ela vai pegar pixels mais iguais possíveis e vai selecionar esse pixel. Por exemplo, eu quero selecionar essa montanha. Então eu vou clicar aqui e eu vou indo passando o dedo, já soltei, eu só estou passando o mouse aqui em cima, ó, tá vendo? E o que ela está selecionando? Ela está selecionando os pixels mais iguais do que do primeiro que eu selecionei, tá vendo? Ó, ela dá uma seleção bem legal, porque ela vai, você quer selecionar, por exemplo, retirar uma pessoa da imagem, você consegue selecionar bem facilmente essa pessoa apenas por essa ferramenta. Ela te dá como posso dizer, essa praticidade aqui em seleção. Por exemplo, deixa eu selecionar essa montanha aqui para mostrar para vocês. Olha, apenas passando o mouse aqui em cima, ela já vai selecionar toda essa montanha e bem facilmente, apenas pegando os pixels os pixels iguais do que do primeiro, né? Por exemplo, eu estou passando aqui e estou selecionando, tá vendo? É uma coisa bem simples mesmo de você fazer. Terminei, vim aqui, olha, no primeiro e cliquei. Olha, vou dar um Ctrl J para mostrar para vocês como é que ficou a seleção. Tá vendo? Aqui tá a seleção, a gente selecionou aquela parte daquela montanha e conseguimos retirar ela apenas com a seleção de tool, uma coisa bem simples de usar essa ferramenta de seleção que a gente tem aqui, né? Deixa eu deletar isso aqui. Agora aqui embaixo a gente tem a ferramenta de seleção Quick Selection Tool. Bom, o que essa seleção vai fazer? Ela vai selecionar mais ou menos como se você estivesse pintando e selecionando. Por exemplo, eu vou pintar o céu aqui, pintar entre aspas, em vez dele pintar, ele vai selecionar o céu, ó, tá vendo? Eu tô pintando aqui o céu entre aspas, né? E ele tá selecionando, tá vendo? Ele já selecionou o céu apenas bem rapidamente, olha. Aqui está o céu selecionado, deixa eu dar um Ctrl J para mostrar para vocês. Aqui está o céu selecionado bem rapidamente, então é como se você pintasse mesmo a seleção, né? Vamos deletar isso aqui novamente. E aqui embaixo a gente vai ter, na mesma subcategoria da Quick Selection, a gente vai ter a varinha mágica. Essa ferramenta eu acho muito legal. O que ela vai fazer? Ela vai selecionar a partir de pixels iguais que você tem na imagem. Por exemplo, eu vou clicar aqui. Ele vai selecionar, tá vendo? Esse azul aqui, que seria os azuis entre aspas iguais. E você pode controlar essa quantidade de diferença que vai ter na cor. Por exemplo, aqui, olha, em cima vocês podem ver que vai ter tolerância, que seria a tolerância de pixels. Por exemplo, vou colocar aqui 20. Tá? Então, vai ser o quê? Vai ser a tonalidade 20 para cima. Por exemplo, vou clicar no azul aqui, olha, cliquei nesse azul. Ele selecionou apenas essa parte, por quê? Esse azul aqui, ele tem uma tonalidade 20 acima e 20 abaixo, tá? Por exemplo, se eu aumentar aqui, botar em 60, aqui em 60, e eu vou clicar aqui, olha, vocês podem ver que vai pegar uma gama muito maior de cores, de azuis, na verdade, porque você aumentou essa tolerância, você aumentou a cor que ela pode ser aplicada. Eu acho essa ferramenta muito boa para você retirar fundos que são de cores iguais ou parecidas, que você não tem um fundo homogêneo, por exemplo, um fundo certinho, sem sombra. E você tem algumas sombras nele, mas umas sombras que não alteram muito. Então você consegue retirar apenas com um clique fazendo isso, né? Aqui você tem a ferramenta Crop Tool, que seria a ferramenta de corte. Eu quero, por exemplo, retirar esse céu aqui. Então eu vou pegar aqui, olha, tá vendo? Quando você clica nele, ele vai criar essas linhas e aqui do lado esses negócios para você clicar e poder arrastar. Então, por exemplo, eu quero cortar o céu, então eu vou pegar aqui em cima, vou puxar até aqui embaixo e clicar aqui, perfeito, cortei o céu, deixei apenas essa parte aqui embaixo.
Aqui a gente tem outros tipos de cortes, por exemplo, em perspectiva, eu posso cortar a perspectiva, ó, seleciona isso aqui, eu posso mudar a perspectiva apenas dessa imagem, tá vendo? Eu acho bem legal, por exemplo, eu quero apenas cortar essa parte do meio, eu seleciono, seria aquela lá, só que você pode selecionar e também fazer assim, ó, por exemplo, segurando Ctrl, eu posso puxar ele pra cá, e puxar ele pra cá, olha, e dar um OK, eu posso cortar aquela parte, olha. Deixa eu fazer novamente. Segurando o Ctrl a gente puxa. Tá vendo? Eu não cortei um quadrado perfeito. Eu fiz uma figura diferente aqui de um quadrado. Então eu vou dar um Enter. Ele vai cortar, só que diferente. Ele meio que redimensionou a imagem. Ele não deixou igual a imagem. Ele alargou ela. Mas ele não cortou exatamente daquele jeito. Bom, agora a gente tem a ferramenta Conta-Gotas. Que seria essa ferramenta Conta-Gotas? Ela vai pegar... É para você escolher as cores que você tem na sua imagem. Por exemplo, eu quero escolher esse azul aqui. Então eu vou clicar aqui, eu vou escolher esse azul e automaticamente quando eu clico, o azul ele já vem para essa paleta aqui de cores, que seria a nossa paleta. Tá? Aqui, olha, por exemplo, o que ele está fazendo aqui? Aqui ele está selecionando apenas a cor da paleta, a cor que a gente clica num ponto só, em um pixel. Eu vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, ó. Ele só vai pegar, por exemplo, a cor desse pixel aqui, olha. Só a cor desse, apenas a cor desse pixel, apenas a cor desse pixel aqui ou desse aqui, tá? E a gente vendo aqui em Sample Size, vai ter vários aqui, 3 por 3, 5 por 5, 11 por 11, 31 por 31, 51 por 51 e 101 por 101. O que isso aqui vai fazer? Bom, por exemplo, se eu escolher aqui 31 por 31, tá? Eu vou voltar aqui, peraí, deixa eu voltar ele aqui. E, por exemplo, eu vou clicar aqui nessa cor, nesse pixel aqui, exatamente nesse pixel aqui, olha. Vocês podem ver que ele fez uma cor aqui, olha. Exatamente nesse pixel ele fez uma cor diferente. Ela fez essa cor. Se eu vir aqui, olha, e mudar ela para 11 por 11, mais ou menos, e eu clicar nesse mesmo pixel, a cor vai ser diferente. Porque o que ele vai fazer? Quando eu mudo de point sample, que seria um pixel só, eu mudar para 51, por exemplo, ele vai pegar... Quando eu clicar aqui, ele vai ver todos os 51 pixels num raio aqui de 51 pixels. Ele vai misturar essa cor e vai fazer uma cor diferente. Então isso é bom para, por exemplo, se você não quer que fique apenas uma cor ali, você misturar e não deixar uma coisa tão homogênea. Isso é bom. Tá? Então para isso que serve essa ferramenta Conta-Gotas. Aqui a gente tem a ferramenta Spot Hailing, que seria a ferramenta que eu acho mais legal do Photoshop, uma ferramenta muito útil para você retirar coisas da imagem. Por exemplo, vou vir aqui nele e vou querer tirar essa parte aqui desse morro, tá? Eu só clico nele, apenas clico nele, olha, e eu vou passar aqui, vou como se fosse pintar ele aqui. Tá vendo? Pintei ele aqui e simplesmente sumiu, ó. Vocês podem ver que ele simplesmente some. Ó, eu posso vir aqui, diminuir um pouquinho, olha, e ir passando aqui em cima. Tá vendo? E eu vou mais ou menos desselecionando e arrumando essa imagem, arredondando ela para como se não tivesse, para como se nunca tivesse como posso dizer, uma montanha ali, né? Por exemplo, vou passando aqui, retirar isso aqui, olha. Tá vendo? Então, essa ferramenta bem legal, nem parecia que tinha uma montanha aqui em cima, tá vendo? O que ele vai fazer? Quando você pinta, entre aspas, isso, você fala pro Photoshop que você não quer aquela parte ali. O que ele vai fazer? Ele vai ver todo o ambiente, vai selecionar partes desse ambiente e jogar ali em cima e montar para mostrar, para fazer como se tivesse, como se não existisse aquela imagem mesmo. Ele pega vários pixels daquela imagem e transforma nela. Aqui a gente vai ter o Brush Tool. Essa ferramenta também é muito usada, que seria a ferramenta de pintura normal. Você, por exemplo, vem aqui, escolhe uma cor e você consegue pintá-la aqui, tá? Bom, o tamanho dela você tem como regular de dois modos. Ou você vem aqui e aumenta, tá vendo? Aumenta por aqui, ou apenas clicando os conchetes do teclado você consegue redimensionar. E aqui também tem o Hardness, que seria a dureza. Bom, aqui vocês podem ver que ele dá uma certa... Vou dar um clique só para mostrar para vocês.
Vocês podem ver que ele dá certo uma suavizada, ele deixa branco aqui pro lado. Se eu vim aqui e aumentar o hardness para 100, vocês podem ver que ele dá uma coisa inteira. Olha a diferença no mesmo tamanho de pincel, apenas mudando o hardness, tá vendo? Essa que dá a diferença de pincel. Bom, aqui a gente tem essa ferramenta aqui que seria a ferramenta carimbo. Bom, essa ferramenta carimbo, ela vai ser uma ferramenta muito útil, mais ou menos no estilo daquela ferramenta aqui do Band-Aid. Tá, o que ele vai fazer? Você segurando Alt, você escolhe, por exemplo, deixa eu voltar aqui tudo. Você escolhe, por exemplo, um lugar, uma posição aqui. Segurando Alt, por exemplo, eu cliquei aqui. E você pode ver que vai ter tipo um brush com aquela imagem que você clicou aqui, ó. Cliquei aqui, vai ter um brush aqui, olha. Tá vendo? E você pinta aqui com aquela imagem. Tá vendo? Eu posso clicar, eu posso regular o hardness também, para caso eu queira mudar alguma coisa. Olha, tá vendo? E eu consigo retirar mais ou menos a imagem ali daquele modo ali, do mesmo modo que você tinha com o Band-Aid, só que você pode escolher aonde você clica e o que você muda, né? Por exemplo, aqui eu tô fazendo, tô alterando mais ou menos a parte do céu, tá vendo? Eu vou clicando, eu vou retirar também a montanha que eu retirei ali, só que de um modo diferente e com uma ferramenta diferente, tá vendo? Eu retirei ali, nem parece que tinha uma montanha ali, e apenas usando essa ferramenta. Então essas ferramentas são ferramentas muito legais mesmo. Bom, agora a gente tem essa ferramenta aqui, olha, que é Historic Brush. O que ela vai fazer? A parte que você pintar na imagem, ela vai voltar ao que era originalmente. E por exemplo, eu vou apagar ela aqui. E eu quero voltar isso ao normal. Então eu pego essa ferramenta aqui e eu vou pintar a parte que não estava... A parte que não estava, tá vendo? Perfeito. É isso que ela faz. É uma ferramenta muito útil. Aqui, ferramenta borracha, nem precisa dizer, que seria a ferramenta mesmo para apagar. Ela tem dois modos também, que seriam os hardness. Bom, aqui com hardness 100 e aqui com hardness 0, vocês podem ver que há uma diferença muito grande mesmo, né? Na hora de você apagar com as hardness. Aqui você tem, por exemplo, essas opções seriam de cor. Aqui seria um gradient, que você pode regular o gradiente da imagem. Aqui tá duas cores muito iguais, então vai aparecer agora em preto e branco, olha. Tá vendo? Você faz um risco que ele fez um gradiente do preto para o branco. Você pode alterar o gradiente aqui, olha, você tem vários presets de gradiente para poder alterar. Por exemplo, agora eu quero do laranja pro vermelho, do laranja pro roxo e nesse estilo. Você também clicando aqui, você tem o Paint Bucket Tool, que seria a ferramenta que você vai pintar os pixels mais parecidos na imagem, tá? Aqui você, por exemplo, tem a tolerância. Ó, a tolerância é 32, então eu escolhi esse azul aqui. Ele vai pintar todos esses azuis, mais ou menos da tolerância, mais ou menos a mesma coisa da ferramenta varinha mágica. Aqui embaixo a gente tem essa ferramenta aqui, que seria a Blur. Ela vai meio que borrar a imagem que você escolheu. Por exemplo, eu quero borrar essa... Por exemplo, dar um desfoque nessa montanha aqui, como um efeito de câmera mesmo, que eles dão aquele desfoque. Ó, vocês estão vendo aqui que eu estou desfocando essa imagem, mais ou menos essa montanha, e eu estou dando o desfoque como se fosse um efeito de câmera, né? Dá um desfoque aqui embaixo também. E aqui em cima você tem o Strength, seria a força desse blur. A outra ferramenta é a ferramenta Sharpen. O que ela vai fazer? Ela vai meio que realçar as linhas mais fortes da sua imagem. Por exemplo, eu vou vir aqui, olha, e eu tô passando aqui, né, na montanha. Vocês podem ver que está sendo realçada as cores da montanha. Só cuidado para não fazer muito forte, senão fica uma coisa muito feia. Mas vocês podem ver que eu estou realçando aqui as linhas dessa montanha, deixando essas linhas mais fortes, para dar aquele efeito de câmera, né? Por exemplo, você consegue deixar essa parte aqui mais forte e você vem aqui e usa o Blur para desfocar o fundo. Eu quero desfocar o fundo. Deixa eu desfocar o fundo aqui bem grosseiramente, né? Ó, você desfoca o fundo aqui, desfoca aqui embaixo, pá.
E aqui em cima ela fica uma coisa mais grossa. Então o Sharpen seria mais ou menos para isso também. Aqui a gente tem a última ferramenta dessa, seria o Smooth, tá? O que esse Smooth vai fazer? Ele vai meio que dar uma sensação de movimento. Por exemplo, você vem aqui, passa, aqui você faz a sensação, claro que não tem nada a ver isso, mas eu posso, por exemplo, se tivesse um carro parado, aqui você teria, você passaria o Smooth aqui nele, ele daria uma sensação de movimento, uma sensação que ele estivesse correndo, tá? Então ele poderia dar essa sensação, se você souber usar. Aqui a gente tem a Dodge, Burn e Spawn, que seria umas para arrumar a iluminação da imagem. Essa Dodge, o que ela vai fazer? Ela vai deixar mais claro, ela vai expor mais a sua imagem, tá vendo? Ela tá deixando a parte mais clara, que essas partes mais claras na sua imagem. Aqui embaixo a gente vai ter o Burn, que ela vai deixar mais escura, como o próprio nome já diz, ó, tá vendo? Ela vai pretejar como se tivesse carvão, tá? Olha, vocês podem ver que parece mesmo que é da foto, que a montanha estava suja, uma explosão ou apenas ação do tempo, tá? E aqui a gente tem a última, que é a Sponge. Ela vai mais ou menos deixar em preto e branco, pretejar essa imagem, tá vendo? Aqui ela tá deixando em preto e branco e mais ou menos isso. Aqui embaixo a gente vai ter a Pen Tool. A Pen Tool seria uma ferramenta também muito útil, que ela serve tanto para você fazer seleções, tanto para fazer paths e para fazer shapes, tá? Por exemplo, eu quero fazer a seleção dessa imagem aqui, dessa montanha. Então eu vou pegar aqui, olha, puxando aqui e clicando, apenas com cliques, eu posso fazer, tá vendo? Eu meio que recortei aqui ela, claro que tá grossamente, tá? Mais ou menos eu recortei essa parte aqui, olha. O que eu faço? Eu vou dar um clique do lado direito e Make Selection. Eu vou fazer uma seleção dessa parte aqui. E você pode fazer outras coisas com ela também. Deixa eu tirar essa seleção. Posso fazer paths, que seriam mais pra... Isso aqui é um pouco mais pra frente que eu vou explicar, que seria de... São linhas que você usa pra Illustrator, mais ou menos essas coisas, tá? E aqui alterando a gente pode escolher shape. O que seria esse shape? Seriam mais ou menos imagens que você faz aqui no Photoshop mesmo, ó. Tá vendo que isso aqui é um shape que eu fiz? Seriam mais ou menos isso. Voltando aqui, a gente vai ter agora os shapes de verdade, os shapes não, o efeito de, os textos, né, que seriam textos normais que você pode fazer aqui, escrever, tá vendo? São textos normais que você tem aqui aqui em cima, as opções de mudar fonte, deixar em bold, regular, italic, o tamanho, o estilo que você tem dela, tá? Você pode mudar o estilo também. Aqui o parágrafo dela, tá? Aqui a cor. Aqui seria alguns, você tá alterando ela, tá vendo? Deixando ela um arco ou olho de peixe, depende do que você consegue fazer aqui, tá? Aqui você ou termina o efeito ou você cancela. A gente tem essa ferramenta aqui, que seria a ferramenta para você selecionar paths, tá? A gente não vai mexer com paths agora, então eu não vou estar brejando tanto nela. Isso aqui também, paths, você tem um outro programa da Adobe para mexer, que seria o Illustrator, que também a gente vou trazendo umas videoaulas para vocês. Aqui a gente tem a ferramenta de shapes, que você vai poder criar shapes com essa ferramenta, tá? Shapes seriam imagens, objetos que você cria, tá? Você tem alguns retângulo arredondado, elipse, algum polígono, linhas e um shape customizado. Aqui você tem os zooms, e para mover isso aqui não é tão útil, porque você tem segurando o Alt e rodando o scroll do mouse você consegue fazer isso, e para você usar a mãozinha você apenas segura o espaço que você consegue mexer ele assim, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo aula de hoje, vídeo aula de Photoshop, as ferramentas básicas que você vai usar nela, tá? Foi uma videoaula um pouco cansativa, mas eu espero mesmo que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar esse vídeo com um gostei e um favorito. Também queria pedir pra vocês seguir a gente lá no Twitter e no Facebook, que lá a gente eu tô sempre lá conversando com vocês, respondendo dúvidas e também conversando com vocês qualquer coisa que vocês tiverem. Ok? Então é isso. Não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo, se você gostou ou não, tá? Então é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.